já está aí na tela de vocês a aula, a segunda parte da cinemática, né? A gente vai se dedicar apenas ao estudo dos gráficos, né? Ou ao conhecimento, a discussão a respeito dos gráficos. Claro, começando com os gráficos do MRU, ok? O movimento retilíneo uniformemente variado. Vocês já devem imaginar que ele é um movimento mais simples, né? Então ele vai ter uns gráficos mais simples, não é? Agora você já deve também imaginar lá no sorvetão, que é uma equação quadrática, uma equação de Bhaskara, qual vai ser o gráfico dele? Se eu for ter um gráfico ali, vai ser um gráfico de uma parábola, né? Tá bom? Então, o primeiro gráfico que nós podemos destacar do MRU é um gráfico que não tem muita utilidade para nós, é o gráfico de velocidade por tempo. Então, ele é o gráfico da função constante, né? Não sei se vocês já estudaram isso em matemática, né? Esse é um gráfico de uma chamada função constante. É uma reta horizontal. Por que ele é o gráfico da função constante? Porque a velocidade é constante no MRU, não é? Ela não varia. Então, a velocidade é isso aí. Ela é constante, então o gráfico é isso. Tá? Se eu tiver uma velocidade positiva, está aqui, velocidade negativa vai estar abaixo do zero. Tá? O que a gente tem, então, é como eu disse para vocês, um gráfico que não tem muita utilidade para nós, né? Até, inclusive, aqui no próximo slide, ele vai dizer que o gráfico, que a área abaixo do gráfico de velocidade por tempo é igual o ΔS. Mas isso é óbvio que é, né? Não precisava ser um gênio para descobrir por quê. Como é que você calcula a área dessa figura aí, né? Não sei se você sabe, essa figura é um retângulo. Como é que se calcula a área? Base vezes altura. Então, quem é a base? A base é o ΔT. Quem é a altura? É o V. Hum, então, calcular a área é fazer V vezes ΔT. Agora, V vezes ΔT, lembra da equação da velocidade média? ΔS é V vezes ΔT. Tá? Então, é claro que a área é igual ao ΔS, né? É o deslocamento que ele fez. Esse Nzinho aqui em cima, ó, do sinal de igual, significa numericamente igual. Por que numericamente igual? Porque eu não posso falar que uma distância é igual a uma área. Fisicamente isso está incorreto. Uma distância é uma distância, uma área é uma área. Como é que essas duas coisas podem ser igual? Né? Então eu coloco aquele nzinho para dizer que eles têm o mesmo valor, têm o mesmo módulo. Então eles são numericamente iguais. Tá bom? Um gráfico que é um pouquinho mais interessante aqui dentro do MRU é o gráfico da posição com o tempo, né? Tá? Então, como vocês sabem, é uma função afim. Um gráfico de função afim vocês devem ter estudado. Então, aqui eu tenho ó, uma função crescente. Aqui eu tenho uma função decrescente. Tá? Quem que determina isso aqui, ó, se ela é crescente ou decrescente? A velocidade. Lembra que velocidade, como lá na matemática, era a mesma coisa? Ó, a velocidade é o coeficiente angular da reta, né? Pensa no sorvete. Ó, é a constante que multiplica o x ou o nosso t aqui. E esse cara define se a função é constante, é crescente ou decrescente. Tá certo? Então, quando v é positivo, você tem uma função crescente, v é negativo, você tem uma função decrescente. O S0 vai ser onde ele vai cortar o eixo. Perdão, gente. O S0 é onde ele vai cortar o eixo vertical. Tá bom? E ele é o coeficiente linear da reta que a gente chama. Então, a gente pode se deparar então, com exercícios onde a gente tem, então,
um gráfico trazendo para nós a, a informação, né? Isso é uma coisa que eu falo que o Enem gosta muito de fazer, né? Gráfico, gráfico e tabela. E que a gente precisa ter esta, essa habilidade em ler um gráfico e ler uma tabela. Quando eu falo ler, é da mesma forma que eu falava para ler o enunciado. Ler é extrair informação. Saber ler o que ele me diz, né? Entender o que ele me diz. Tá certo? Então, olha aí, por exemplo, esse exercício número 1. Um gráfico a seguir representa a função horária dos espaços de um móvel em uma trajetória retilínea em movimento uniforme. Com base nele, determine a velocidade e a função horária deste móvel. Tá? Cara, eu tenho informação aqui que não está escrita no enunciado, entenderam? É a diferença. Então, por exemplo, olha, o gráfico está cortando aqui o eixo vertical. Então, esse cara eu já sei que é o S0. Então, já posso colocar aqui, ó, S0, 50 metros. E eu sei que no instante, depois de transcorrer 10 segundos, ou no instante 10, ele estava na posição 250. Pronto, isso é suficiente para eu calcular a velocidade do corpo e o que mais for necessário fazer. Tá, ó. Eu tenho. Perdão, gente. Desculpa. Eu tenho a posição inicial, a final e o delta T. Simples, a diferença é que ele não está na forma de texto, né? Ou, né? Sei lá, está na forma de um gráfico, né? É uma forma de se dizer através de uma imagem. Tudo bem? Então a gente pode calcular a velocidade do corpo simples, usando a equação da velocidade média ou velocidade constante, já que é mil, né? A posição inicial era 50 metros, a posição final foi 250, e o tempo que ele gastou. Aí você pode pôr delta T ou você pode pôr só o T, aqui não vai fazer diferença. O importante é você entender que depois de transcorrido 10 segundos, ele estava nessa posição aqui. Tudo bem? Tá? Então, velocidade vai ser posição final menos inicial dividido por delta T ou T, como você preferir. A posição final é 250, a posição inicial é 50, o delta T é 10. E é claro que a Brenda já fez essa conta aqui faz tempo e está rindo de mim por trazer um exercício tão simples para uma aula. Não é, Brenda? Física é muito fácil, realmente. Beleza, gente? É isso, essa é a grande diferença. As informações estão no gráfico e não no enunciado, tá? Olha a outra aqui do Marquinhos, já é a segunda do Marquinhos, hein? Dá para nós. Ele fala assim, um atleta, no instante em que passa pelo marco 200 de uma pista de Cooper, iniciou a cronometragem do seu tempo de corrida. E o registro das posições. O gráfico ao lado, ou abaixo agora, né? Mudei aqui. Mostra alguns desses registros, considerando a velocidade escalar se mantendo constante durante todo o tempo. O instante em que o cronômetro marcou 5 minutos, a posição do atleta era. Então ele quer saber, ó. Ah, desculpa, aqui no exercício 1 pedia para montar a função horária, tá? Montar a função horária, só relembrando, a equação horária dos espaços. É colocar as constantes no sorvete, tá? Isso no MRU. Então, eu colocar a posição inicial, que é 50,
mais a velocidade que é 20, fechou. Pronto, você montou a função horária e agora você pode descobrir onde o corpo está em qualquer instante ou quanto tempo ele vai demorar para chegar em qualquer posição que te interesse, ok? Bom, por que eu disse isso? Porque aqui a gente vai montar a função horária também, tá? Então, como eu disse no exercício anterior para vocês, aqui tem aqui as informações do gráfico. Ó. A gente sabe que ele partiu o instante zero foi na posição 200, então nem está aqui no gráfico, mas eu posso pôr aqui. Ó. Por quê? Porque foi onde ele começou a cronometrar, no marco 200 da pista. Então ali passa a ser o instante inicial e, claro, o 200 passa a ser a posição inicial. Então vou colocar aqui no próximo slide. Eu já tenho a posição inicial, 200 metros. Tá? Vamos pegar um outro dado agora de outra posição no outro instante para poder determinar a velocidade do corpo, exatamente como nós fizemos no exercício anterior. Então nós vamos, deixa eu até escrever aqui. Ih, rapaz, eu pulei um slide, hein? Sou campeão de fazer isso. Nós vamos calcular a velocidade. Porque assim nós vamos poder montar a função horária e prever aonde esse corpo vai estar em qualquer instante. No caso do exercício, pediu no instante 5 minutos. Tudo bem? Então, nós vamos calcular a velocidade da mesma forma que aqui no exercício 1. Ó, tá? Eu vou pegar algum intervalo desse. Tu pode pegar qualquer intervalo que tu quiser, porque a velocidade é constante, irmão. Tá? Constante, cara. Então, qualquer um que tu quiser, tu pode pegar. Eu vou pegar o primeiro aqui, ó, porque ele já tá bem nítido para mim, que no instante 5 segundos, a posição dele era 215. Então, se eu pegando esse par de informação, que o gráfico tem vários, né? Eu posso descobrir quem é a velocidade, ó. Posição inicial 200 e ele estava na posição, ele estava na posição 215 metros no instante, no instante 5 segundos. Tá? Então, de novo, para a equação aqui da velocidade, a Brenda já calculou, que é muito fácil isso aqui. 215 menos 200 dividido por 5 é o mesmo que 15 dividido por 5, que assim como uma impressora que acaba a tinta, eu tenho a leve impressão que dá 3 metros por segundo. Tá? Então, como eu tenho a posição inicial e a velocidade, eu vou montar a função horária. Para esse cara, eu vou montar a equação horária dos espaços. E aí vou determinar o que ele quer. E claro que tu podia fazer isso de outras formas, tu podia fazer isso bem mais rápido do que eu estou fazendo, né? Eu estou querendo usar as propostas aqui do conteúdo que nós estamos estudando ao máximo, né? Então, depois eu vou montar aqui o meu sorvete para esse senhorzinho correndo aí, tá? Então, o que é montar o sorvete? É colocar a posição inicial, 200, e a velocidade. Ponto. Tá aí. Agora, o que o exercício quer? Agora nós chegamos no que ele quer. Ele quer qual é a posição no instante de 5 minutos. Tá? Bom, é só substituir o tempo no lugar o valor do tempo no lugar do t e calcular o s. Agora, é claro, óbvio, nítido, flagrante, que a gente não pode usar o tempo em minutos, não é? Vocês já sabiam disso, não sabiam? Já estavam espertinhos. Então, nós precisamos converter esse tempo para segundos. Como é que a gente faz isso? Multiplica por 60, né? Cada minuto tem 60 segundos. Então, 5 minutos vai ter 300 segundos. Certo? E agora, então, a gente pode
a gente pode substituir na equação horária do corpo e encontrar a posição dele no instante 300 segundos, tudo bem? Então, ó, vou fazer assim, 200 mais 3 que multiplica 300, tá? Então, vai ficar assim, fazendo a multiplicação primeiro, né? Dá 900 mais 200, 1.100 metros. Certo? Roberto. Beleza, Tereza? Bom, agora a gente passou por um movimento que é um pouquinho mais complexo. E por isso os seus gráficos também vão ser mais complexos, que é o MRUV. Então, é um movimento com aceleração. Então a gente já sabe que, por exemplo, o gráfico da velocidade é o gráfico da função afim, né? Lembra? Como é que a velocidade varia com o tempo? Vovô ateu. Então é uma função afim. Então é um gráfico de uma função afim, né? Igual era no MRU, o gráfico do sorvetão, do sorvete. Perdão. Então aqui eu tenho velocidade inicial, a reta vai ser crescente se a aceleração for positiva agora, porque a aceleração é o coeficiente angular. Velocidade inicial, a reta negativa se a aceleração for negativa, tá bom? Então, ou seja, e aqui, olha, daqui vem aquela história que eu falei para vocês, a equação do sorvetão. Por que a equação do sorvetão chega? Como é que a gente chega nesse valor? Aqui. Tá? Calculando a área desse trapézio aqui. Tá? O gráfico de velocidade por tempo, a área é igual, é numericamente igual ao ΔS, igual era lá no MRU, né? Só que lá dava um retângulo. E a área do retângulo é base vezes a altura. Aqui não dá um retângulo, dá um trapézio. Dá um trapézio. Tá? E se você for calcular a área desse trapézio aí, tu vai chegar a algo, tu vai chegar à equação, a essa equação. Tá? E aqui também é uma coisa que a gente não usa muito, né? Mas a tangente do ângulo que define a inclinação horizontal dessa reta é numericamente igual à aceleração. Claro, porque a tangente vai ser ΔV dividido por ΔT e ΔV dividido por ΔT é a aceleração, né? E a função tangente é cateto oposto por cateto adjacente, então é esse carinha aqui, que é o ΔV, por esse cateto oposto aqui, que é o ΔT. Por isso que a gente acaba tendo essa coincidência. Mas, como eu disse, não é algo que a gente usa muito, né? E o gráfico da aceleração é o gráfico da função constante, né, gente? Tá? O gráfico da função constante não tem muito mistério. A área abaixo do gráfico é numericamente igual ao ΔV. Aqui eu tenho uma aceleração positiva. Tá? Se a aceleração fosse negativa, a reta estaria aqui embaixo e pronto. Não tem muita coisa para a gente explorar aqui, né? Bom, onde que nós paramos? Nós paramos justamente no gráfico que é o mais complexo, né? Estávamos discutindo ele, né? Que é o gráfico da posição em função do tempo, senhoras e senhores. Por que ele é o mais complexo? Porque a posição ela vai variar com o quadrado do tempo, né? Porque a posição varia com a velocidade e a velocidade varia com o tempo, né? Então ela varia com o tempo, com a velocidade, então ela varia duas vezes com o tempo, né? Então varia com o tempo ao quadrado. Então é claro que o gráfico vai dar o gráfico de uma função quadrática, né? Ou a parábola, né? Como Jesus falava nas parábolas, né? Será que tem alguma relação? Dizem que tem, né? Não vou investir tempo para falar disso aqui. Mas, enfim, eu não sei se vocês estudaram isso com a professora Kátia ou se vocês lembram disso lá do ensino fundamental, né? É lá, matemática lá do ensino fundamental. Então, faz sentido, de repente, você ver alguma coisa disso com o seu aluno. Até porque é uma forma de você aplicar
a matemática. Aliás, é sempre uma boa forma de você aplicar a matemática, né? Nós temos aqui, então, no movimento acelerado, a posição variando com o quadrado do tempo. Tá? Então, nós vimos aqui, quando a aceleração for positiva, a concavidade da parábola é para cima, quando ela for negativa, a concavidade é para baixo. Tá? Bom, a gente estava discutindo no final da última aula, eu me lembro bem até porque a aula está gravada, então eu sempre dou uma olhada para onde a gente parou, porque a cabeça já não ajuda mais, já não tenho mais meus 20 anos. A gente parou bem aqui, e a gente estava discutindo, aqui a gente estava discutindo aqui porque tem um ponto muito importante, que é a inversão de sentido, que se dá no ponto mais baixo da parábola, se a concavidade for para cima, ou no ponto mais alto da parábola, se a concavidade for para baixo. E esse ponto, não sei se vocês se lembram, mas ele é chamado de vértice da parábola. Por que ali eu tenho uma mudança de sentido? Porque a velocidade se anula. Nesse ponto, a velocidade anula. Porque é onde o corpo está mudando o sentido do seu movimento. Então, se você lembrar lá da classificação dos movimentos, né, a gente tinha que, num primeiro início, um corpo que parte com uma posição inicial, S0, e a sua posição vai diminuindo com o passar do tempo, não é? Vai diminuindo, passa pelo zero, se torna até negativo. Então, neste primeiro momento, eu tenho uma velocidade negativa. E se a concavidade da parábola é para cima, a gente sabe que a aceleração é positiva. Então, eu tenho aqui um movimento retardado. Por quê? Porque ele está se movendo no sentido contrário ao que ele está sendo acelerado. Então, ele se move num sentido e alguém o acelera no segundo sentido. Hoje a gente vai ver que a aceleração é a forma de se exprimir uma força, né? uma forma da manifestação de uma força, a aceleração. Isso quer dizer que esse corpo está indo num sentido e sendo forçado no sentido contrário. Então, ele vai ficar cada vez mais lento até que ele pare por completo. Quando ele parar por completo, ele vai mudar o seu sentido, porque a aceleração está no sentido contrário. Então, ele passa a se mover, olha, com uma velocidade positiva. Por quê? Ele chega numa máxima ou numa mínima posição, e daqui para cá sua posição começa a aumentar com o passar do tempo. E isso indica uma velocidade positiva. Como a aceleração também é positiva, ele passa a ter um movimento acelerado agora. Mas houve, então, uma mudança de sentido ali. Essa mudança ocorre quando a velocidade se anula. Tá? Isso é o mesmo que acontece quando a gente estuda, a gente não vai estudar aqui, mas quando a gente estuda o movimento acelerado, a gente também estuda o movimento vertical. Por quê, professor? Porque tudo que se move na vertical está sujeito à aceleração da gravidade. Então, é um movimento acelerado. Então, por exemplo, quando eu jogo essa minha caneta para cima, o que ela vai descrever é exatamente o que está nesse gráfico aí. Eu jogo ela com velocidade para cima. A aceleração da gravidade está para baixo, né? Por isso que as coisas caem. Né? Vertical para baixo em direção ao centro da Terra. Então, quando eu jogo essa caneta para cima, ele vai desenvolvendo um movimento retardado, movendo-se para cima, enquanto a velocidade é para baixo. Aliás, perdão, enquanto a aceleração está para baixo. O que vai acontecer com a minha caneta? Ela vai ficar cada vez mais lenta, até que ela chegue à velocidade zero. E aí ela para por uma fração minúscula de segundos e ela cai novamente. Se você filmar eu jogando a caneta, né, e colocar em câmera lenta, você vai ver que, de fato, ela faz uma parada ali no ar antes de cair. Essa parada é a máxima posição que ela atingiu, é a máxima altura. Por quê? Porque é o ponto onde a velocidade foi para zero. Então, ela não vai mais subir, porque a sua velocidade se anulou. Não é? Então, é isso que acontece aqui também, né? Então, é a mesma descrição. Tá? Então, eu tenho aqui no próximo slide alguns pontos bem interessantes destacados do gráfico, né? Concavidade voltada para cima, a aceleração é maior que zero, ou positiva, né?
Então, aqui, ó. Então, aqui eu tenho, no gráfico, ó, a posição inicial, essa a gente já conhecia. Nós temos o gráfico passando pelo eixo horizontal. Nesses instantes, onde o gráfico está no eixo horizontal, sobre o eixo horizontal, T1 e T2, por que ele está sobre o eixo horizontal, né? O eixo do tempo? Porque o valor para o S é zero. Então, o valor não é nem positivo e nem negativo. O valor é zero. Então, nesses instantes, nós dizemos que o corpo se encontra na origem dos espaços, né? Ou a posição do corpo é zero, né? Então, aqui, ó. T1 e T2, o corpo passa pela origem dos espaços. No ponto onde a curva toca o eixo é a posição inicial. Ah, isso já falamos. No instante T2, o corpo... Aliás, o gráfico é T1 e T3, né? Perdão, tá? Eu marquei ali certo, mas escrevi errado. T1 e T3. O T2 é o vértice. Deixa eu mudar a cor dessa caneta para melhorar um pouquinho para vocês. Ó, o T2 é o vértice da parábola. Então, é o ponto mais baixo. É o ponto onde há a mudança de sentido, onde a velocidade vai para zero. Né? Do instante zero até o T2, o espaço diminui, então o movimento é retrógrado, né? Velocidade negativa. E retardado, porque ele está contrário à aceleração, que é positiva. De T2 até... A partir de T2, ele passa, então, a ter um movimento progressivo, com velocidade positiva, e como a aceleração é positiva, ele também passa a ser um movimento acelerado. Então, é aquilo que eu fiz lá no final da aula da semana passada, né? Ó. Você tem, então, daqui para cá, ó, vai, canetinha, daqui para cá você tem um movimento acelerado. O corpo anda no sentido positivo e fica cada vez mais veloz, né? Enquanto que na primeira parte, você tem um movimento retrógrado e retardado. Ele vai ficando cada vez mais lento, até chegar no instante T2, né? Onde a velocidade vai se anulando. Vai se anulando? Não, se anula, vai para zero. Então, ela vai ficando cada vez mais lento, menor essa velocidade, até chegar em zero. Tá? Então, como eu já havia dito, né, e repetindo no início dessa aula, esse gráfico é um pouco mais complexo. Claro, se ele é mais complexo, então ele tem mais informação, né? Então, complexo não é necessariamente um sinônimo de coisa ruim, não é? Se ele é complexo é porque também ele tem mais informação, ele tem mais dado, né? Então, aqui é a mesma coisa, só que para um gráfico invertido agora, né? Com a concavidade voltada para baixo, ou seja, com a aceleração menor que zero, né? Ou seja, aceleração negativa. Então, da mesma forma, eu tenho a posição inicial, aonde ele cruza o eixo horizontal, né? T2, nesse caso, é onde ele vai passar pela origem dos espaços, tá? No T1 eu tenho a inversão de sentido, né? Aqui eu tenho velocidade zero, inversão de sentido, tá? Então, é análogo, mas é o contrário, né? Tá? Então, eu tenho na primeira parte, até a inversão de sentido, eu tenho um movimento progressivo e retardado. A posição está aumentando com o passar do tempo. Certo? Então, a velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa. Então, ele vai ficando cada vez mais lento. Por isso que tem o vértice lá onde ele anula a velocidade. Tá? A partir do vértice, o que acontece? Meu Deus, não consigo trocar a cor mais. A partir do vértice, essa posição vai ficando cada vez menor, vai diminuindo a posição. Então, ele começa a se mover no sentido negativo, com aceleração também negativa, então ele vai ficando cada vez mais rápido, né? No sentido negativo, mas cada vez mais rápido, tá certo? Lembre-se de uma coisa, esse gráfico não é a trajetória. O corpo não fez essa curva aí. Esse gráfico mostra como a posição do corpo varia com o tempo. Não é linear, não é? Certo? Ele estava na posição 10
metros, 1 segundo depois ele está na 12, 1 segundo depois ele não vai estar na 14, porque não é linear. Não varia o mesmo tanto a posição a cada instante. É uma relação quadrática, tá? Uma equação do segundo grau, tá? Então, nesse slide tem os resumos de tudo isso que nós discutimos aí. Dos gráficos do MRU, tá? Os primeiros aqui são o gráfico de velocidade por tempo, né? E os de baixo, o gráfico de posição por tempo, né? Que dão as parábolas, né? Ok? Bom, vamos aplicar isso na forma de um exercício para vocês. Tá, eu vou fechar minha câmera para que eu possa deitar o computador aqui. Vai ficar melhor para vocês. Vocês não vão ver esse meu rosto serelepe e faceiro, né? De estar com vocês. Mas, em compensação, vai ficar melhor organizado aqui o nosso exercício. Então, o exercício de número 4, por que é o 4, professor? Porque nós estamos dando sequência na aula 2, né? Aula dos gráficos. Ele fala assim, analisando o diagrama de velocidade em função do tempo representado na figura abaixo, calcule o deslocamento sofrido pelo móvel entre os instantes t0 e t5 segundos. Eu não tenho informação nenhuma no enunciado, isso pode dar um certo desespero aí para o estudante, ou para vocês, né? Estudante, no caso, todos nós, no caso. Né? Eu não tenho informação nenhuma. Por que não? Porque tudo que eu preciso está no gráfico, essa é a função do gráfico. Né? Trazer as informações que nós precisamos, é para isso que ele existe. Ele substitui aquele enunciado para falar o corpo partiu de tal lugar, para um tal instante, etc. Então, nós temos que aprender a olhar para o gráfico e extrair informações dele. Ok? Então, o que nós temos? Primeiro, gráfico de quem nós temos? É um gráfico da velocidade por tempo. Então, ela vai mostrar como que a velocidade está mudando com o tempo. No eixo vertical, eu tenho valores de velocidade, e no eixo horizontal, eu tenho valores de tempo. Né? Nós estudamos esse gráfico aqui semana passada, né? Ó. Aí, ó, gráfico da velocidade por tempo. Tá? Bom, aonde ele vai cortar o eixo vertical, aqui, é a velocidade inicial. Por que é a velocidade inicial? Porque se ele está sobre o eixo vertical, é porque o valor da grandeza t é zero. Ó. Então, não está nem um tempo no presente, nem um tempo no passado. Ele está exatamente sobre o eixo vertical. Então, esse cara aqui é a velocidade inicial. 20, aqui a unidade, metros por segundo. Ótimo. O que mais que eu tenho de informação? Eu tenho informação de que no instante 5, ó, tem até a linha aqui para me ajudar, a velocidade do corpo era 30. Então, eu tenho que transcorrido um ΔT de 5 segundos, está aqui a unidade, ó, segundos, a velocidade alcançou 30 metros por segundo. Ótimo. Tudo que tinha de informação, eu consegui extrair. Ok? Então, agora, vamos descobrir o que a gente quer. O que a gente quer? Calcule o deslocamento. Eu quero saber o ΔS entre os instantes 0 e os instantes 5. Então, eu quero o ΔS para esse instante aqui, ó. Quando ele passou a velocidade de 20 para 30. Quanto ele se locomoveu? Como é que eu calculo distância no movimento retilíneo uniformemente variado? Eu tenho duas possibilidades. O sorvetão, S0, V0t², mais AT² sobre 2, onde eu posso passar esse S para lá, fica S menos S0, e isso aqui é deslocamento, né? Tá? Então, fica V0t mais A sobre 2, t². Então, V0t
mais A sobre 2t quadrado. Essa é uma possibilidade. Qual é a outra, professor? A outra é o nosso amigo Torricelli, que não envolve tempo. O velocidade final, velocidade inicial ao quadrado, mais 2A delta S. Um envolve tempo, a outra não envolve tempo. Mas o que elas têm em comum é que as duas vão envolver aceleração. Ó. Não existe nenhuma equação no movimento acelerado que não envolva aceleração. A aceleração é o coração de tudo aqui. Bom, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque vai ser impossível calcular o deslocamento sem calcular a aceleração. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a aceleração. Ok? Eu tenho como calcular a aceleração? Claro. Eu tenho velocidade final, velocidade inicial, né? Velocidade final e o ΔT. Então, eu posso usar a equação que define justamente o que é a aceleração. A aceleração é ΔV por ΔT. Lembrando que delta é final menos inicial, né? Então, ΔV é V final menos V inicial, dividido por ΔT. ΔT é o intervalo de tempo que a gente já tem ali. O intervalo de tempo é o próprio 5 segundos. Né? Que é o tempo que se passou, porque o tempo inicial era 0. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Como eu disse, eu tenho aqui o V0, que é 20 metros por segundo. Eu tenho o V, que é 30 metros por segundo. E tenho ΔT, que é 5. Se eu substituir tudo isso na equação da aceleração, eu vou encontrar quem é a aceleração. Tá? Então, no próximo slide, estou copiando novamente a equação da aceleração. Não tem problema, não estou gastando papel, estou investindo. Né? Organização é importante. Velocidade, eu quero a aceleração. A velocidade final é o 30, menos a velocidade inicial, que é o 20, dividido pelo t, que é o 5. E o a, quem eu quero, já está isolado ali. Primeiro eu faço a subtração, né? Para depois fazer a divisão. Então, 30 menos 20 dá 10, né, gente? Dividido por 5. Então, essa aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, por que a gente está calculando a aceleração? Para poder calcular o deslocamento, que é o que o exercício pediu. Né? Calcule o deslocamento. Ótimo, agora eu tenho aceleração. Posso usar o sorvetão? Posso. Posso usar o Torricelli? Pode também. Para usar o Torricelli, olha aqui. Agora, em segundo, calcular o ΔS, o deslocamento. Se eu quiser usar o Torricelli, eu preciso da velocidade final, a inicial, da aceleração e isolo o ΔS. Dá para fazer? Dá. Ou, se eu quiser fazer pelo sorvetão, ΔS é a velocidade inicial t mais AT quadrado sobre 2. Dá para fazer pelos dois? Dá. Qual vocês querem? Torricelli ou sorvetão? Podem escolher. Bom, já escolheram, foi uma disputa muito acirrada. Eu vou fazer pelo sorvetão, tá? Eu escolhi fazer pelo sorvetão. Então, vou fazer aqui ΔS. ΔS é velocidade inicial mais A, vezes tempo mais A sobre 2t quadrado. Certo? Quem que eu tenho de informação? Vou colocar aqui. Eu tenho a velocidade inicial, 20 metros per second.
Aceleração 2 metros per second at the square. 2 metros por segundo ao quadrado. E o tempo? O tempo, eu vou chamar de 5 segundos, né? Que eu vou descobrir qual é o delta S dele para 20 segundos, né? Tá? Então, eu vou substituir tudo isso agora na equação do sorvetão. Então, fica assim, delta S é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Então, delta S é quem eu quero, velocidade inicial é 20 vezes 5, mais a aceleração é 2, dividido por 2, vezes T ao quadrado, que é 5 também. Eu vou colocar um parênteses que não tem aqui, para sempre lembrar você que você precisa primeiro fazer a potência, tá? Então, 5 ao quadrado dá 25, 2 dividido por 2 dá 1, então fica 25 vezes 1. E aqui, 20 vezes 5 dá 100. Né? 20 vezes 5 dá 100. 25 vezes 1 eu acho que dá 25, né? Então, esse delta S aí dá 125 metros. Tá? Fica como tarefa para vocês aí fazerem pelo Torricelli para ver se vai dar a mesma coisa. Será que dá a mesma coisa? Tem que dar, né? Tem que dar. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, bem, bem. Vamos lá. Próximo exercício, exercício número 5. O gráfico da função horária dos espaços. Agora passamos para o gráfico da função horária. Então, vocês já sabem que ele tem mais bagagem, mais complexidade, né? A função horária dos espaços de um móvel, de um movimento retilíneo uniforme variado. Sabendo que o corpo inicia seu movimento com velocidade de menos 4. Então, tem uma informação aqui, ó. Menos 4. Determine a aceleração do corpo, o deslocamento escalar nos primeiros 2 segundos e o deslocamento escalar nos primeiros 6 segundos. O que eu tenho de informação? Então, a gente precisa voltar lá para o nosso gráfico, né? Ó, o que a gente tem? No vértice, eu tenho velocidade zero. Eu tenho mudança de sentido. Então, eu sei que a velocidade dele vai ser zero no instante, aliás, na posição menos 1. Posição por tempo. Então, lembra, você está estudando um gráfico, você precisa saber, não é? Quais são as grandezas envolvidas, essa é a primeira coisa. Então, é um gráfico que diz posição por tempo. Então, eu sei que aqui é a velocidade zero, então ela acontece na posição menos 1 metro. Eu tenho também de informação. Eu tenho de informação que no instante 3, ó, no instante 3 segundos, vou só colocar aqui, a velocidade é zero na posição menos 1 metro. E eu sei que no instante 3 segundos está sob o eixo horizontal, então quando t é 3, a posição do corpo é zero. Por que é zero? Tenta projetar isso aqui no eixo vertical, ó. Dá aqui no ponto zero, né? Beleza? E além disso, eu sei que ele começou com uma velocidade inicial de menos 4. Tá? Então, a primeira pergunta, qual é a aceleração? Bom, tem outra informação aqui, né? Que eu esqueci, ó. Quem é esse cara? É a posição dele no instante zero, ó. Projeta no eixo horizontal, no instante zero.
Então, isso aqui é S0, 3 metros. Então, eu sei que ele estava na posição S0, 3 metros, com velocidade de menos 4, e ele foi para uma velocidade 0 na posição de menos 1. Então, eu posso calcular a aceleração aqui sem envolver o tempo, porque eu não sei que tempo é esse aqui, ó. Não sei que tempo é esse. Certo? Mas eu posso calcular a aceleração usando a famosa equação do Torricelli, porque é uma equação que não envolve tempo, não é? Eu só preciso do ΔS, eu tenho como achar. Por quê? Porque eu sei que a posição inicial era 3 e a velocidade se anulou na posição menos 1. A velocidade inicial eu tenho, o exercício me deu, e a velocidade foi para 0 na posição menos 1. Então, tudo isso eu posso calcular e isolo, então, a minha aceleração. Deixa eu anotar, então, aqui quem que a gente tem, ó. Do enunciado, a gente tem que velocidade inicial é menos 4 metros por segundo, menos 4. Ficou feio isso aqui, né? Menos 4 metros por segundo. Aí a gente sabe que a posição inicial é mais 3 metros. Ele estava na posição menos 1 metro com velocidade 0, porque é o vértice da parábola. Então, eu posso calcular aqui o ΔS. Quem é ΔS? Posição final menos inicial. Toma cuidado. Tem que fazer um joguinho de sinal, hein? Ó. Posição final é menos 1. Menos posição inicial, que é mais 3. Então, quem é o ΔS? Menos com menos. Ó, aliás, não é uma multiplicação aqui, tá? Não vai me dizer que sinais iguais dá mais. Sinais iguais dá mais. Não, mas não é nesse caso. Nesse caso, eu tenho duas dívidas. Eu devo 1 e devo menos 3. Então, vou ficar devendo 4. Então, esse é o deslocamento. Tá? Claro que é 4 metros. Você podia ver isso pelo gráfico. Ó. Ele andou 1, 2, 3 e mais 1. 4. Ele andou do 3 até o menos 1. Então, ele andou 4 metros. Ele andou no sentido retrógrado, no sentido contrário da orientação. Ó, a posição está diminuindo, por isso que o ΔS está negativo. Tá certo? Bom, então agora, com a velocidade inicial, a velocidade final e o deslocamento que ele realizou até ir para a velocidade 0, eu posso aplicar o Torricelli. Certo? Vou mudar minha cor aqui. Para não ficar monocromático. Então, velocidade final é 0. A inicial era menos 4. Mais 2 vezes a aceleração que eu quero, vezes menos 4, que é o ΔS. Tem que pôr menos, professor. Claro, né? Sempre tem que pôr menos. Isso é quando a gente fala de módulo. 0 ao quadrado dá 0. Menos 4 ao quadrado dá mais 16, porque menos vezes menos dá mais. Mais 2A. Aqui eu vou fazer o jogo de sinal. Aqui sim, porque é uma multiplicação. Mais com menos. Menos 2 vezes 4. 8 vezes A. Vou isolar a minha incógnita, tá? Como eu digo para vocês, é o que a gente faz todas as quintas-feiras à noite. Isolar incógnita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o menos 8A para o outro lado do sinal de igual. Ele estava subtraindo do 16, então ele vai vir somando com o 0. Fica 0 mais 8A igual a 16. Pois é, professor, só que isso aqui dá 8, 0 mais 8, 0 some, né? Isso dá 8A vezes 16, e aí alguém vai dizer, pois é, professor, o senhor não isolou a incógnita. Não isolei. Ainda não.
Mas agora eu estou a um passo de fazê-lo. Se eu mandar esse 8 para o outro lado. E quando eu mandar esse 8 para o outro lado, eu vou inverter a operação dele. Ele está multiplicando o A, né? O sinal que tem entre o 8 e o A é um sinal de multiplicação. Então, se o A estava multiplicado pelo 8, o 16 fica dividido pelo 8. E essa aceleração dá, de novo, professor, 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, de novo, desculpa. Foi sem querer. E só reforçando que isso aqui é a letra A, né? Cálculo da aceleração. Letra A. A letra B pede uma coisa que a gente já determinou. Não, não pede não. A letra B pede deslocamento escalar nos primeiros 2 segundos. Bom, eu não sei qual é o deslocamento escalar nos primeiros 2 segundos. Eu sei que ele partiu da posição 3, mas onde é que ele estava 2 segundos depois? Não sei. Mas tem uma equação que me permite saber quem é o sorvetão. Para isso que ela existe. Justamente para determinar aonde o corpo está em cada instante. Tá? Então, eu preciso montar essa equação. Eu tenho posição inicial? Tenho. Tem velocidade inicial? Tem. Tem aceleração? Tem. Então, show de bola. Ó, vou montar um sorvetão para este corpo. Posição inicial era 3. Então, onde você tirou isso, professor? Do gráfico. Aqui, ó. Mais a velocidade inicial era menos 4, está lá no enunciado, vezes t, mais a aceleração que a gente acabou de calcular, que dá 2 vezes t ao quadrado. Então, agora, eu quero calcular a posição do corpo para quando t é 2. Como que eu vou fazer isso? Assim, ó. Vamos fazer esse jogo de sinal? Sinal diferente nós temos, dá menos. Que multiplica... Aqui, ó. 2 dividido por 2. Por enquanto, eu vou deixar isso aqui. Tá? E o que eu vou fazer? No lugar do t, eu vou pôr 2. Por quê? Porque eu quero saber onde o corpo estava na posição 2. Porque eu já sei onde ele estava na posição 0. Já sei de onde ele saiu. Se eu descobrir onde ele estava, eu sei quanto ele andou. Isso é tranquilo para nós. Beleza? Então, seguimos. O S para quando t é 2, ou também, né, na matemática pode simplesmente se chamar assim, S de 2, vai ser primeiro ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, que multiplica 2 dividido por 2, tá? Mais, cuidado com a ordem das coisas, faça a multiplicação. Menos 4 por mais 2, dá menos 8. E sobrou 3. Tá? Se eu estou fazendo invertida a ordem, é porque eu comecei lá do quadrado. Então, agora falta eu fazer essa divisão e essa multiplicação. Essa divisão aqui, 2 dividido por 2 dá 1, vezes 4 dá 4. Pronto, acabou. Não sobrou mais nada ali, só sobrou 4, né? 3 menos 8 mais 4. Aí. Então, se eu fizer essa continha, tá? Eu vou descobrir qual é a posição no instante 2. E não me vá fazer jogo de sinal. Aqui você tem uma dívida de R$8, você tem R$3 e mais R$4. Então, você tem R$7 e deve 8. Você vai ficar devendo 1 metro. Tá? Então, você sabe onde ele estava. Bom, essa é a posição do vértice, né? Coincidentemente, é a posição do vértice. Então, a gente já sabe que esse deslocamento aqui dá 4. Tá? Suponha que nós não soubéssemos o que a gente ia fazer aqui agora, né? Era determinar o ΔS, calcular o ΔS para os 2 primeiros segundos. 2 primeiros segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a posição, ó, quando t é 2, eu vou fazer o S de 2, né, menos a posição inicial. Tá certo?
Claro, S de 2 a gente já calculou, inclusive a gente já fez essa conta, né? Fica menos 1, menos 3, e o deslocamento escalar dá menos 4 metros. Então, a gente sabe que também que é nesse instante 2 aí que a velocidade se anulou, né? Bem, é nesse instante 2 que a velocidade se anulou. O exercício não pede isso. Ele pede o deslocamento escalar nos primeiros 6 segundos. Bom, como eu já montei a equação, faltou aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Faltou um slide aqui a mais. Como eu já montei o sorvetão, eu posso calcular a posição dele em qualquer instante, tá? Em qualquer instante. Então é só usar a mesma equação e determinar a posição do corpo. Letra C, né? Eu só vou calcular o S para quando t igual a 6, com a mesma equação, meu sorvetão, que é a posição inicial, que era 3, mais a velocidade inicial, que era menos 4, vezes o t, mais a aceleração, que era 2, dividido por 2, vezes o t quadrado. E aí, o que eu vou fazer? No lugar do t, eu vou colocar, eu vou colocar 6 agora. Tá? Vou colocar 6. E o resto permanece igual. Posso fazer esse jogo de sinal, dá menos 4, e aqui dá mais 2 sobre 2, e esse 6 aqui é ao quadrado, tá? Então, fazendo o quadrado primeiro, dá 36, 2 dividido por 2 dá 1, posso sumir com ele, mais com menos, na multiplicação dá menos, 6 vezes 4, 24, e 3. Então, o S para quando t é 6, ou simplesmente S de 6, vai ser, eu vou juntar quem tem o mesmo sinal, então eu tenho R$3, agora eu tenho mais 36, então eu tenho 39, mas eu devo 24, e eu sou uma boa pessoa, sempre pago o que eu devo, me sobra 15. Então essa não é o ΔS, eu já ia colocar o ΔS aqui, não. É a posição do corpo no instante 6. Tá? E aí, para finalizar, a gente calcula o ΔS como? Calcular o ΔS para os 6 primeiros segundos. Então, vou fazer ΔS é o S de 6 menos o S0. Quem que é o S de 6? É 15. Menos o S0, que era 3, né? Então, dá 12 esse ΔS. Agora eu quero voltar com vocês numa discussão que a gente já teve, né? Esse ΔS é a distância que ele percorreu? Não. Não é a distância. Por quê? Porque ele parou e voltou. Então, perceba. Quer saber qual é a distância dele? Tu vai ver quanto que ele andou em cada sentido. Então, a gente já sabe que ele andou 4 metros para ir da posição inicial até onde o vértice anula. Então, nesse sentido, ele teve um ΔS de 4 metros. Bom, e agora, onde é que ele parou lá na posição 6? Na posição 15, né? Só que ele saiu da menos 1. Então, ele andou 1 para chegar no 0 e andou mais 15. Então, ele andou 16. Só nesse sentido, aqui, ele andou 16 metros. Então, se tu queres calcular qual é a distância total, é 4 mais 16, que dá 20, e não 12. Tá? Então, ΔS, lembra disso? Só é igual à distância. Se o corpo não faz volta, não faz curva, né? Muito bem. Aqui tem mais um exercício, mas eu não vou mais investir tempo nisso. Quero apenas trazer para vocês, eu não sei se vocês chegaram a estudar isso em matemática agora ou não, mas quando você tem uma parábola, você tem
condições especiais para saber quem é as coordenadas do vértice. A coordenada do vértice é o menos b da Bhaskara dividido por 2a. E o valor de y é menos delta dividido por 4a. Lembrando que delta é isso aqui, né? Menos 4ac sobre 2a. Então, por exemplo, se a gente tem como esse exercício 5 aqui, né, eu teria a equação do corpo era essa aqui, né? Era 3 menos 4t mais 1t quadrado, né? Mais 1t quadrado, que é 2 sobre 2. Ó, então eu tenho o A da Bhaskara, o B da Bhaskara e o C da Bhaskara. Então, por exemplo, se me perguntassem, não me perguntaram, mas se me perguntassem em que instante ele muda de sentido, é o instante do vértice, é o x do vértice. Então eu poderia calcular por esse esqueminha que a gente aprendeu aqui, né? O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, o tempo onde ele muda de sentido, o tempo da mudança de sentido, né, é o menos b da Bhaskara sobre 2a. Quem é o b? É o menos 4. Quem é o a? 1. Então, olha que mágica. Menos b, que é menos 4, vou ter que fazer o jogo de sinal, dividido por 2 vezes a. Quem é o a da Bhaskara? 1. Estou falando da aceleração, tá? Estou falando da Bhaskara. Sinais iguais dá mais, 4, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2, 2. Esse é o tempo da mudança de sentido, 2 segundos. Confere? Confere. Tá aqui, ó. A gente calculou isso, né? 2 segundos é o que deu aqui. E o y desse vértice tem que dar menos 1. Então, se perguntasse assim, qual é a posição máxima que ele atinge num dado sentido, ou qual é a posição onde ele muda de sentido, isso não é muito útil. Mas, por exemplo, no movimento vertical, eu jogo ele para cima, eu pergunto qual é a altura máxima que ele atinge. É o y do vértice, é o s do vértice, né? Que lá no caso da parábola na matemática era o y. Então é menos delta sobre 2a. Que a gente sabe que tem que dar 1, né? Tá? Então, como é que eu faria aqui? Esse aqui é maior, porque você tem que calcular o delta, né? A gente nem gosta da Bhaskara, professor. O delta é menos b, aliás, b ao quadrado menos 4ac. O b da nossa Bhaskara é menos 4 ao quadrado, menos 2 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 3. Então fica 4 ao quadrado, que é 16. Aqui, menos 12. Então o delta dá 4. Lembrando que está aqui, ó. O A, o B e o C da Bhaskara. Tá? Se eu fizer menos delta dividido por 4A, eu vou obter o valor do vértice, né? O valor da posição lá do vértice, da posição onde ele muda de sentido, né? Então, a posição da mudança de sentido, que é o y do vértice, né, da Bhaskara, lá, na matemática, é menos delta sobre 4A. Então, fica menos 4 dividido por 4 vezes o A da Bhaskara, que é 1. Fica menos 4 dividido por 4, que fica igual a 1. Tá? Bom, isso é, no mínimo, interessante, tá? Claro que a gente pode fazer isso com as equações da física que a gente fez, tá? Sim, da mesma maneira. Tudo bem?